Olá! Estamos aqui bater um papo com vocês sobre educação, sobre muitos assuntos que a gente pode aprofundar, principalmente alfabetizar em casa, alfabetizar seu filho, alfabetizar com sentido, com significado. Nosso bate-papo tem ido nessa direção porque eu recebo muitos comentários. Hoje mesmo foi um dia que eu tirei a manhã toda respondendo comentários do meu canal. Eu gosto mesmo, porque aí eu começo a entender mais ainda o quanto que é necessário a gente discutir, conversar e trocar ideia, e que eu posso ajudar, posso contribuir, assim como muitas mães têm mostrado aí que têm gostado do que a gente fez, do que a gente está fazendo, né? Só um pouquinho aqui, Guto, acho que está muito baixo o celular, não está? Não? Vou seguir em frente aqui, gente, que eu estou olhando aqui para baixo, dá a impressão que está baixo. Estamos ao vivo e arrumando aqui, isso é interação. Gente, então assim, a alfabetização, o que eu escuto nos comentários, principalmente aí, legal. O que eu escuto nos comentários, principalmente, escuto, né? Porque quando eu leio vocês, é como se eu estivesse ouvindo realmente a fala de cada um, ouvindo o que vocês sentem, sentindo o que vocês sentem, e sou solidária a essa dor, porque nesse momento de pandemia, realmente nós temos que ressignificar tudo. A escola invadiu nossa casa, nós estamos invadindo o pedagógico, nós mães, né? E os professores também reaprendendo a dar aula de uma forma online, ressignificando o seu saber, sua forma de interagir com a criança. E esse momento exige muita dedicação. Eu hoje, respondendo comentários, vi assim, com muita aflição de algumas mães, dizendo assim, pedindo socorro: Selma, ajude, como eu posso ajudar meu filho em casa? Como que ele vai se interessar mais? O que a gente faz? A criança está passando tempo e não está aprendendo, o que eu posso fazer? Meu filho tem 7, 8 anos e não está aprendendo ainda a ler e escrever. Então, tem muito a fazer e vocês podem, eu tenho certeza. Sabe, a gente derruba aquela frase de santo de casa não faz milagre, mas derruba mesmo, porque por mais que vocês tenham, às vezes, pouco tempo, trabalho o dia inteiro, chega em casa à noite, mas aquele momento de atenção que você vai ter com o seu filho, você vai estar sabendo. Se você está podendo me ouvir um pouco de tempo que você consiga ouvir, coloca lá no trânsito, o áudio vai ouvindo, vai aonde você puder ouvir para tirar um pouco a essência dessa minha fala, para você pôr em prática, você vai ver o resultado. Você vai ver que gostoso a criança aprender, a criança gostar de aprender. Nós temos mães assim dando depoimentos no nosso grupo, muito gostoso, depoimento de quem está vendo o olho do filho brilhar, um sorriso estampado no rosto de quem está dizendo assim: mamãe, eu aprendi, eu sei, que legal, olha isso. Essa alegria é por isso que me move. Hoje, respondendo os comentários, eu vi muita mãe com essa aflição. Bom, vamos lá. Por onde começar, não é? Hoje eu trouxe esse tema, por que eu não devo ensinar letrinhas para o meu filho? Eu quero explicar os porquês para você entender e poder agir de outra forma, entender como você vai atuar com a alfabetização na sua casa. Se você também tiver dúvida, coloque aí para a gente. Olha que legal, já tem bastante gente aqui comigo. Camila Arleu, dando boa tarde. Márcia Cruz. Olá, Márcia. Roberto, coloquem também de onde vocês são para eu saber. Olha, tem uma aqui, a Cíntia, lá de Pernambuco. Flávia Rodrigues de Cunha, Flávia do nosso grupo. A Maria Assunção também, de Macaé, Rio de Janeiro. A Leia. Boa tarde mesmo.
Hoje eu vou falar um pouco de letrinhas. As mamães do nosso curso, que estão aí ouvindo, que eu estou vendo aqui na relação, já vão saber, mas sempre é bom a gente explicar os prejuízos, porque assim vocês também podem alertar outras mamães, amigas de vocês, que têm filhos da idade de vocês também, e compreenderem por que não devemos ficar ensinando letrinhas já desde cedo. Primeiro, vamos refletir que isso é uma questão social muito forte, não é, gente? Muito cobrado pela sociedade que as crianças saibam ler. Até logo pequenininho, tem crianças com menos de 2 anos que já reconhecem algumas letrinhas e vão falando, esse é o A, B, C, falando e reconhecendo as letras porque a mãe treinou em casa. É uma leitura simbólica só de um objeto. Na verdade, não traz nenhum conhecimento específico aquele falar, mas é valorizado, porque toda a família, o vovô, a vovó, acham bonitos. Nossa, ele reconhece a letra. Esses dias meu filho mesmo contando que ele viu uma criança e ele ficou assim, né, pasmo, falou, nossa, aquela criança de 2 anos conhecia todas as letras e começou a me contar. Daí eu comecei a explicar para ele o que eu vou explicar para vocês, para entender que isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. E também, aí entra um conceito muito interessante de refletirmos. Qual a diferença de alfabetização e de inteligência? Que muitas vezes reconhecer letras pode parecer que a criança é muito inteligente e por isso é muito valorizado. Nossa sociedade valoriza o intelectual, a criança inteligente, e ela manifesta essa inteligência, é reconhecida pela sociedade, pela família, para quem está mais próximo da criança, reconhecida por trabalhos intelectuais e não pela fala, por outras habilidades da criança. Lembrando que a criança de 0 a 2 aninhos, o desenvolvimento da fala é o mais importante. Então, nós temos que reconhecer a inteligência dela, o pensamento dela, se ela estiver falando corretamente. Se ela já estiver se comunicando através da fala, solicitando o que ela quer, que ela pede o que ela quer e ela conta, responde o que ela precisa responder. Ela se comunica através da fala correta, é isto? Isso é inteligência. Agora, ela falar o nome de todas as letras do alfabeto, você mostra a letra e ela já reconhece, isso não é vantagem nenhuma de inteligência. Então, há um engano social, há sim um distúrbio social na interpretação do que a criança faz, achando como um reflexo de inteligência. E nada mais é do que dar nome às coisas. Quando eu dou nome às letras e reconheço o formato delas, é como eu dar nome de cachorro para o cachorro, de gato para o gato, de computador para o computador, de caderno para o caderno. É dar nome às coisas que eu preciso estimular. E vou estimular muito através dos brinquedos, através dos objetos, a criança a falar o nome das coisas, substantivar. Nosso curso a gente ensina muito isso, a criança perceber o nome das coisas, que tudo tem um nome. E a forma escrita daquele nome é o que vem depois. Não precisa vir o nome da letra. O nome da letra ela vai usar para quê? Para que serve uma criança de 2 anos conhecer a letra B, por exemplo, a letra D, H, I? Para quê? Ela vai usar em quê? Vou contar um prejuízo que vai acontecer. Ela vai aprender que para escrever, ela precisa reconhecendo os nomes, então ela vai dizer, a mamãe vai falar, vamos escrever o seu nome. Vamos supor, o nome dela é André. Então pega o A, ela pega o A, porque ela aprendeu que o A é aquele, então ela põe o A. Agora pega o N, põe o N. E assim por diante, aí ela vai ler o nome André. Só que ela aprendeu também que ler e escrever precisa soletrar. E aí eu recebo um monte de queixas, né? Crianças e mamães falando que as crianças estão escrevendo, mas só se ela ficar soletrando. É um vício
tão grande que percorre toda a educação infantil. Aliás, a educação infantil, a escola de educação infantil, também é cobrada por essas mães que desconhecem esse aspecto negativo de ensinar letras, que desconhecendo isto vai cobrar que a escola ensine isso. E aí as mamães querem que a escola alfabetize desta forma, ensine as letras para a criança, porque assim ela acha que está alfabetizando. A escola de educação infantil está muito cobrada de produzir alfabetização já desde crianças muito pequenas. E essa produção de alfabetização passando pelo ensino de letras. Portanto, está atrapalhando a alfabetização. E muitas escolas cedendo, porque na competição de querer mais alunos, até as escolas particulares às vezes cedem e acabam ensinando letras no lugar de colocar a criança na questão do letramento, na função de para que serve a escrita, a leitura e a escrita. Portanto, mamães, não vamos cobrar das escolas que as escolas ensinem seu filho o nome das letras. Reconhecer letras não é alfabetização. Podemos até falar disso numa outra live, posso até pensar nessa questão de letras e alfabetização para aprofundar um pouco disso. Mas meu foco hoje é mostrar quantas janelas você está fechando nas habilidades do desenvolvimento da criança quando você ensina o nome da letra. Você está fechando a janela que está ensinando que ela, para ler e escrever, precisa soletrar. Isso é um hábito horrível, porque a criança vicia nisso e fica esperando você falar a próxima letra. Isso não é ler, isso não é escrever de fato, isso não é. Ela induz a você não trabalhar a oralidade tão importante nessa fase. Porque é uma oralidade que precisa reconhecer o nome das coisas, o nome das pessoas, reconhecer que tudo leva nome. Outra coisa que ela atrapalha muito é a criança, quando for ler, achar que o som daquela letra é aquele nome da letra. Isso é totalmente diferente. Então, a consciência fonológica que nós temos que desenvolver logo no início da alfabetização está atrapalhado pelo nome da letra. Atrapalhado. A criança tem que perder o hábito de falar o nome da letra para daí adquirir o som da letra e perceber o som das palavras. Então a criança tem muito mais dificuldade quando ela chegar na idade de consciência fonológica, que será depois dos 3 aninhos, 4 aninhos, que ela vai desenvolver toda percepção auditiva, vai desenvolver toda a percepção sonora da nossa fala para perceber que isso que se escreve, que é assim que se escreve. Tudo isso atrapalhado porque você ensinou o nome das letras. Aí você vai falar, mas então não vou ensinar mais? O que eu faço para estimular? Se meu filho tem 2 aninhos, o que eu faço? Deixa eu só ver se eu pus todas as dificuldades aqui. Sim, que induz a apresentação de letras, contato literário. O que eu faço, então, com a criança de 2 aninhos? Eu vou te mostrar. Primeiro, livro. A alfabetização começa com a criança percebendo aonde que tem coisa escrita. E o prazer de conhecer uma história contada, porque tem imagens, porque tem a história escrita, é outro prazer. Isto sim traz significado. Aí não é mais a letra que é importante, mas o que a letra está contando, que história tem naquele livro. Então, quando você pega um livro como esse, por exemplo, aqui, olha, esse livro é lindo, O Tupi que você fala. Ele é inteirinho com letras de forma de caixa alta. E ainda tem isso. Tem mães que exigem das escolas que ensinem a letra de forma e a letra cursiva já desde cedo. Calma aí. Vamos fazer um acompanhamento do que é característica da infância. A infância está se desenvolvendo como um todo. Não vamos supervalorizar o intelecto.
Nós temos que valorizar o todo da criança. A criança tem muitas habilidades a serem desenvolvidas, despertadas. O que nós queremos é que ela desperte para a curiosidade do que está escrito ali e não para decorar e apelar pela memória. Porque quando você ensina o nome de uma letra, você quer que ela leia aqui, ó, a letra V, a letra I. Você quer que ela ensine o nome, que ela aprenda o nome da letra, você está apelando pela memória. E a memória que não vai trazer sentido e significado, e sim somente decorar o nome daquela letra. Porque cada vez que você mostra, você vai falando, esse é o A, esse é o B, esse é o C, ela vai decorar. E uma criança com a inteligência ali, iniciando os estímulos vindo de fora, ela vai aprender? Lógico que vai. Vai aprender rapidinho o nome das letras, mas isso vai atrapalhar todo o desenvolvimento global. Quando você pega um livro e vai mostrando para ela a imagem, para ela fazer leitura de imagem e ler, mostrando aonde você está lendo, fala, sabe que bicho é quando falam sagui? Quando você vai lendo e mostrando o que você está lendo, o que você quer contar que tem de bonito naquele livro, mostrando as imagens para ela fazer leitura de imagem. Antes de ler letra, a criança vai ler imagens, vai distinguir o que está desenhado aqui nesse pedacinho, naquele, vai observar que ali em cima tem um detalhe. Todos os livros têm alguns detalhes para a gente chamar a atenção da criança. Esse, por exemplo, olha, tem um barquinho lá em cima, tem um gato escondido atrás de um pote, que nem faz parte da história, mas tem umas curiosidades, alguns detalhes que no desenho a criança vai ler esse desenho, vai ler essa imagem, ela não vai ler letras aqui, ela vai ler desenhos. E ela precisa disso para poder avançar para a letra. Quando eu vou lendo para a criança, mostrando uma imagem tão bonita e contando uma história, mostrando de onde eu estou tirando, assim eu vou estimulá-la para a leitura. Eu costumo falar que se eu fosse médica, eu gostaria de fazer uma receita, assim, né? Médico faz receita, professor pode fazer também. Como professora, eu gostaria de fazer uma receita para vocês, mamães. 1 livro por dia, como se fosse uma dose de remédio. Um livro, leia um livro por dia para o seu filho, desde bebê. Bebezinho já tem aqueles livros de plásticos, livros que podem ir até para a banheira, livro para ele morder, comer livro, literalmente, bebezinho. Literalmente, ele vai folhear, ele vai ver desenho, vai ver imagem com você. Eu me lembro que meu netinho, né, hoje tem 4 anos e meio, quando o nenenzinho engatinhando, eu já contava história para ele, tinha o livrinho preferido dele. Deixa eu até ver se ele não está aqui, o livrinho de plástico. Aquele livrinho de plástico, Guto, não está lá no... Faz o favor de pegar para mim. Ah, está aqui. Está aqui. Deixa eu pegar para vocês. Olha, o bom de live é isso, a gente já pode até levanta, sai e vocês vão entender o que eu estou falando. Esse livrinho é um livro que era do meu neto, era o preferido desde bebê, um livro de plástico. Nunca dei uma letrinha para ele, não precisou, mas ele estava lendo comigo esse livro desde bebê. E quando ele engatinhava e achava esse livro no meio dos brinquedos e vinha engatinhando e puxando assim no chão, até chegar perto de mim, subia na minha perna, isso ele já tinha 10 meses, já estava ficando em pé, com o livrinho na mão e jogava no meu colo, porque ele queria ouvir a história. Olha que manifestação de interesse, que manifestação gostosa. Isso é sinal de inteligência. E não preciso ensinar letra, porque o gosto pelo livro ele já tem. Hoje ele tem pilha de livro e adora que conte história para ele, presta atenção até o final. E muitas vezes a gente flagra ele olhando e folheando sozinho um livro. Até hoje, esse livrinho é o que ele mais gosta. Aí eu falo uma receita de um livrinho por dia. Então, isso sempre.
Nesses prejuízos que eu estava citando, lembrando que também a gente impede que outros facilitadores da aprendizagem entrem no desenvolvimento da criança. Sabe como? A criança precisa ter contato não só com a oralidade, como eu já falei, vai desenvolver o físico, o motor, o psicológico, o emocional, o equilíbrio dela, a questão física de desenvoltura mesmo, saber pular, saber andar, correr, saltar, e tudo isso tem que acontecer junto. Então, várias oportunidades, janelas de oportunidades irão acontecer ao longo dessa infância que deve ser cobrado para a educação infantil também realizar. Você em casa, mas quando estiver na escola, a escola também favorecer esse tipo de brincar do lúdico, que é o que vai ensinar. É isso que vai despertar na criança essa alfabetização significativa, prazerosa. É esse desenvolvimento global. Porque uma criança de 0 a 5 anos, que não sabe nem amarrar o sapato, não sabe chutar uma bola, não sabe pular amarelinha, não sabe andar no meio-fio, não sabe pular corda, é uma criança que está comprometida fisicamente e só desenvolve na infância. Uma criança que sabe desenhar, criar, contar histórias, ela está iniciando a alfabetização. Uma criança que sabe falar corretamente, explicar o que ela está pensando, pedir, solicitar, né, o que ela precisa, dizer o que gosta, o que não gosta, é manifestação do pensamento. Isso não tem nada de decorado. Não tem nada de soletrado na vida dela, mas ela já está em contato com todo mundo escrito. Ela já está em contato com livros, com histórias. A alfabetização é assim, por isso que eu falo que em 30 dias alfabetiza uma criança estimulada desse jeito. Com certeza. Por quê? Porque uma criança que já tem um desenvolvimento que vem vindo dessa forma, você atuando assertivamente, não através do ensino de letras ou sílabas, não é ficar fazendo também pontilhados. Hoje eu respondi um comentário sobre isso, um pontilhado para a criança cobrir o nome. Isso só vai fazer uma coordenação motora que qualquer exercício de coordenação motora também faz. Não precisa ser o pontilhado. O pontilhado só vai forçar a criança a fazer o traço em cima dos pontinhos. Mas nós queremos desafiar o pensamento. É para desafiar o cognitivo dessa criança. É para desafiar que ela levante hipóteses de como que se lê aquilo. O que será que está escrito ali? É a pergunta mágica que a gente quer ouvir. Certo? Enfim, são muitas ferramentas que a gente pode oferecer para a criança que não precisa ser a letra, ensinando o nome da letra. Pode dar as letras desde cedo na mão da criança? Claro, pode sim, o alfabeto concreto, pode brincar, pode fazer parte dos brinquedos da criança, as letrinhas de EVA, outras de madeira. Ótimo, deixa ela ter contato com isso, sem que você se preocupe que ela memorize o nome de cada uma. Isso é que atrapalha. E também as sílabas, a mesma coisa. Não adianta eu ficar pondo silabário na parede do quarto da criança. Esse silabário de nada vai servir. Agora, se eu puser lá uma foto dela com o nome dela escrito embaixo, vai servir. Se eu colocar lá o nome de alguns animais, as imagens de alguns animais com o nome escrito embaixo, isso vai ajudar muito. Se você colocar na parede do quarto uma história, uma imagem de uma história com o nome da história, para ela lembrar o nome daquela história, ela ver ali, isso tem sentido para ela. Se você quiser colocar o nome nos móveis do quarto dela, guarda-roupa, onde nas gavetas o que tem? Gavetas de camisetas, gaveta de brinquedos com os nomes, ótimo, tem sentido? Tem. Ela vai aprender a ler aquela palavra? Vai porque tem sentido, tem significado. Fica essas dicas aí. Vamos substantivar a criança, colocar o nome de coisas concretas para ela nomear tudo. E aí ela vai aprendendo a reconhecer aquele nome para poder associar e aprender como se lê aquele nome.
Como se escreve aquele nome? Aí sim, aí você vai estar sendo assertivo realmente. Até a criança com dificuldade de aprendizagem. Uma criança com transtorno, hoje teve uma mãe que perguntou sobre déficit de atenção, que o filho tem déficit de atenção e dislexia. Dislexia é quase uma característica mesmo, é uma característica, na verdade, do ser humano. O disléxico, ele não distingue muito som conforme a gente distingue quando uma pessoa não é disléxica. Eu falo a gente, mas eu sou disléxica. Eu tenho muita característica da dislexia que me confunde sons. A minha grande dificuldade é aprender uma outra língua, porque o som entra de um outro jeito. A criança, quando pequena, que vai aprender a ler e escrever, que tiver uma dislexia, mais clara eu tenho que falar com ela, como eu falei agora, claramente, dizendo com todas as letras as palavras, lendo palavras com ela, trazendo livros e fazendo leitura das palavras com acompanhamento. São atividades que têm sentido para a criança e ela irá aprender. Não é porque tem dislexia que não vai aprender a ler e escrever. A inteligência é normal, normal. Então, vamos ensinar. De que forma? Fazendo ter significado. As atividades têm que ser propostas usando ferramentas adequadas para aquela característica, daquela criança, daquela faixa etária. Vamos atuar de acordo com a faixa etária da criança. Vamos apelar para a inteligência da criança no momento como ela está e respeitar a resposta que ela te dá. Respeitando a resposta, você vai fazer o quê? Você vai provocar, desafiar para ela avançar. Aí você vai entender como ela pensa. Tá? Dar ferramentas adequadas para ela usar. É como se você pegar aí, você pega uma agulha que você nunca usou, uma agulha especial de bordado. Você sabe como que você vai usar aquela agulha? Você sabe como, de tanto você tem que estar conhecendo a ferramenta para poder ensinar o uso. Pega aí, vamos dizer que você é um médico, você não é um médico, mas pegou um bisturi e tem que usar. Você sabe usar aquela ferramenta? Não, você não é preparado para isso, você não é formado para isso. Então não vamos, assim, usar ferramentas do pedagógico de forma errada. Vamos aprender a usar. Para isso que eu estou falando com vocês. Tirem as dúvidas, vamos tirar dúvidas para a gente esclarecer por que tais ferramentas, como as letras, têm que ser usadas de uma forma com sentido e significado. Tá certo? Espero ter sido clara, mas coloque as dúvidas aqui. Vou olhar se tem perguntas para a gente responder, para ficar muito claro para vocês e a gente não pecar. Não vamos tirar assim oportunidades, janelas de oportunidades de aprendizagem. É isso que a gente precisa proporcionar. A Daniela Rola está ali também, Léa, a Rosailpa, muito obrigada pelos agradecimentos de vocês. Olá, a vovó Dita está aqui também. Boa tarde, vovó Dita, Benedita Castro. A Roberta de Brasília, Sabrina, como seus vídeos têm me ajudado. Que bom. A vovó Dita falando, a Júlia, minha netinha, está agradecida, pois está aprendendo muito bem. Que bom que vocês estão conseguindo, Sabrina, Benedita, ensinar a criança de vocês aí com sentido, contar a história, ver o prazer que tem da criança acompanhar as imagens com o olho. Observe, sente de lado, tá? Quando você for contar a história para a criança, é legal você sentar com ela aqui, ó. Você está vendo e ela está aqui do seu lado vendo também. Se ela sentar de frente com você, você vai ler e tem que mostrar para ela. Senão fica difícil você ler assim, né? Então, convide a criança a sentar do seu lado. Já na sala de aula, o professor, ele costuma ler e mostrar a imagem, porque ele está com uma turma na frente. Mas quando a gente está só com um em casa, senta do lado da criança e ali você consegue se deliciar com o livro junto com ela. Vai folheando e mostrando para ela a imagem e aonde está escrito, né? Isso é muito gostoso.
Olha, Dione, Marilene Rocha, boa tarde. Fernanda Moraes, boa tarde. Que bom, gente. Quanta gente. A Regiane falou, Selma, minha filha tem 7 anos e está com dificuldades na leitura. O que fazer agora? Então, Regiane, essa dificuldade com 7 anos, nós temos que avaliar um pouco mais a fundo para ver onde está essa dificuldade. De qualquer forma, mesmo que você não consiga um diagnóstico, porque às vezes está com dificuldade de levar para uma equipe, porque psicopedagogo é bom, uma fono ou psicólogo, para tentar ver se tem uma dificuldade instalada, independente do laudo, eu costumo falar assim, trabalhe com ela, insista em colocar atividades significativas. Esse curso que a gente faz, eu indico por quê? Porque todas as atividades, elas vêm ao encontro da característica da criança, e a criança responde de acordo com o nível que ela está. Portanto, que a gente não passe nenhum dia sem um mínimo, uma atividade por dia. Não precisa muito, como eu falei lá no começo. Se você trabalha fora, não tem muito tempo, pega ali 15 minutos na hora de deitar, que você brinque com a criança, faz um jogo da memória, um dia. Outro dia você conta um livro. Outro dia você vai brincar de montar o nome dela. Você vai trabalhar um pouco por dia e você vai ver avanço. O que não dá é para a gente deixar a criança ali na vontade dela, porque aí não faz. Não faz sem estímulo, é muito difícil, né? Olha a Flávia falando, o Miguelzinho também aqui. A Flávia falando, que bom que encontrei o seu curso e parei de ensinar letrinhas. Hoje a Bia já está lendo muito bem. Olha, a filha da Flávia, a Bia, é uma fofa. Ela lê, já está alfabetizada e ela está lendo assim, quase correntemente. É uma menina que aprendeu brincando junto com a gente. Brincando no lúdico, com coisas e palavras de significado, que fizeram sentido na vida dela. Por isso que eu digo que aprender a atividade, que toda atividade que eu ensino, e vejam aqui na live é assim, vocês vão aplicar, vocês podem mudar as palavras para pegar palavras do dia a dia de vocês, para pegar coisas com sentido para a criança, senão não tem aprendizagem. A Leia falando, Selma, meu filho tem 5 anos e está no pré. A escola que ele está já cobra letra cursiva. Ele tem uma letra cursiva muito bonita, bem desenhada, mas ainda tem dificuldades em reconhecer o som. Então, a letra cursiva, a gente com 5 anos, é complicado, não é? Porque a coordenação motora está em desenvolvimento. Eu indico com letra de forma, sempre, para começar, até alfabetizar. Depois passa para a letra cursiva, gradativamente, não tem que ter pressa de escrever com letra cursiva. A criança tem que desenvolver a habilidade no desenho. Aí, quando ela desenha a janelinha dentro da casa, consegue desenhar o trinco da portinha, desenhar o olho na menininha, no menininho. Quando ela põe detalhes assim no desenho, aí ela está mais preparada para a letra cursiva. Porque a letra cursiva é um detalhe que emenda com outro detalhe e com outro detalhe. As letras se emendam todas e elas às vezes confundem aonde começou uma e aonde acabou. Já viram a criança que faz o B, ela faz o L e para, como se acabou o B ali, e faz a viradinha do B sendo ou como se fosse outra letra. Por quê? Interrompe, né? Porque ela não tem a noção de onde termina uma letra para começar outra. Por isso, a letra de forma, ela, por ser um elemento isolado, ela tem mais facilidade, é visível, a criança enxerga claramente aquela letra. E é muito interessante quando a gente ensina com letra de forma, aí quando chega na atividade, no módulo que a gente passa, a letra de forma minúscula, e é meio que automático, a criança já está alfabetizada, ela vai ler com a letra minúscula com muita facilidade, porque ela vê a letra minúscula em muitos livros, no computador, na televisão, ela vê com muita facilidade, aí fica meio que automático, parece até mesmo uma mágica. As mães quase nem entendem, nossa, não sabia que ela sabia ler a letra de forma minúscula. De repente comecei a colocar e ela começa a ler.
É impressionante, realmente, porque essa criança está conectada a tudo. Ela não está conectada só àquela atividade que você está dando, ela está conectada a tudo e o mundo está aí oferecendo tudo isso. Agora, a letra cursiva, onde ela vê? Você costuma escrever bastante com letra cursiva ou você escreve mais no WhatsApp? Você lê, você escreve bastante? Quem tem o hábito de escrita em casa, que escreve com letra de mão, né, o manuscrito, a letra cursiva, ainda que a criança pode imitar. Então, ela tem um referencial. Mas se você não tem muito hábito, que eu vejo que cada vez está menos e menos, observe. Quantas vezes você escreve com a letra cursiva?